Olá, está começando mais uma edição da BIT Ciência. E em mês de eleição, a BIT não poderia deixar de fora um assunto tão essencial quanto esse. A instabilidade política vivida pelo Brasil gera consequências para diversos setores da sociedade: segurança, saúde, educação. Por isso, nessa edição nós preparamos uma grande reportagem sobre como o atual cenário político está afetando a educação pública. Conversamos com especialistas para entender o que deu origem a tanta incerteza e descrença na administração do país. Além disso, também buscamos entender as ações direcionadas ao ensino público nos últimos meses e o que elas representam. Sem deixar, é claro, de saber como as pessoas estão encarando as eleições do primeiro turno, programadas para o próximo dia 7 de outubro. É só esperar a vinheta rodar para conferir o resultado dessas discussões. A BIT Ciência está no ar. O governo de Michel Temer apresenta um índice de rejeição que ultrapassa 80%, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha em junho deste ano. Mais da metade dessas pessoas justifica essa impopularidade devido ao caos econômico vivido pelo Brasil. O problema é que o Estado brasileiro ele arrecada menos do que ele tem compromissos para honrar, com previdência e tal. É preciso haver uma reorganização da relação entre o que o Estado arrecada e como ele gasta. Para resolver esse problema econômico, a atual gestão do país utiliza um projeto neoliberal, que trabalha com o mínimo de intervenção do Estado. Seu imperativo principal é o de internacionalizar a economia brasileira junto ao mercado de trocas no exterior. Esse é o imperativo fundamental. Em torno desse imperativo vem um pacote de outras iniciativas. Aí vem privatização, vem reformas que supostamente vão atrair o capital estrangeiro. O capital estrangeiro gera investimento gera emprego. Esse discurso que, em boa medida, não deu certo com o governo Temer. Uma das medidas propostas pelo governo de Michel Temer foi a emenda constitucional que cria um teto para os gastos públicos. Conhecida como PEC 241 ou PEC 55 no Senado, o documento fixa por 20 anos um limite para as despesas do país. Essa PEC ela é uma tentativa canhestra, equivocada, de resolver um problema grave que o Brasil tem relacionado ao financiamento do Estado brasileiro. Ela é uma tentativa do governo de reduzir o déficit público e a expansão da dívida pública. No entanto, os problemas de déficit financeiro enfrentados pelo Brasil não se restringem apenas ao setor econômico do país. Dentre as áreas afetadas, a educação é uma das que mais sofre. A ideia é que você segure o gasto em todas as áreas, de maneira proporcional. Então, se todo mundo vai perder, a educação também vai perder. Teoricamente, você pode tirar de um lugar perde mais e outro pode perder menos. Dependeria da visão do governo. Uma visão do governo Temer, uma visão do Meirelles, que acabou de sair para ser presidente, ele não está muito preocupado com isso. O efeito prático é o sucateamento, quer dizer, você, quando chega no teto, mesmo que a educação precise de mais recursos, veja bem, não estou falando nem de investimento, só para custear o que existe. Se chegar ao teto, não tem recurso, não pode, é uma emenda constitucional. O governo pode ser, inclusive, sofrer o impeachment se descumprir isso. A PEC 55 é necessária? Não na forma que ela foi feita, mas um corte de déficit público, um controle da dívida pública é necessário? Estritamente necessário. Não tem nenhum modelo econômico, nenhum economista que diga que você pode fazer dívida pública crescente indefinidamente a vida inteira. Isso acaba com o país. De acordo com o economista Rui Santa Cruz, existem apenas duas saídas para resolver o déficit: fazer corte de gastos ou aumentar os impostos. Mas faça isso com planejamento e privilegiando estrategicamente os setores que você não pode, do ponto de vista social, fragilizar. Alguém vai ter que perder. Para preservar recursos para a saúde e educação, que é o fundamental, alguém tem que perder, seja onde for. Ainda em pesquisa do Datafolha, 67% das pessoas não confiam no Congresso. Isso significa que mais da metade da população não acredita no órgão criador das leis. Além disso,
Outro problema envolvendo o Congresso Nacional é a falta de representatividade. Com poucos jovens, negros e mulheres e nenhum índio, o Legislativo não representa a composição da sociedade brasileira. Porque o Congresso Nacional que deveria dizer o que é prioritário e o que não é prioritário. Mas no Brasil, com esse Congresso Nacional, essa discussão é uma maluquice. A gente joga tudo na presidência da República. É isso, a gente só pensa no cargo majoritário. Né? Mudou lá em cima, a gente ajeita embaixo. E não funciona, a gente está vendo aí o peso que o Congresso teve no caso da Dilma. Não é isso? Bastou mudar a presidência do Congresso, a coisa foi beleléu em 2 segundos. Então, esse é um âmbito que a gente tem que atuar. Um dos exemplos desse cenário de prejuízo à educação pública é a pressão de possíveis cortes que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, chegou a sentir. É lamentável ver a situação que o nosso país está hoje, que tem estado durante já há muitos anos, com algumas melhoras, algumas pioras, mas é impressionante a gente ver um país no qual o investimento em educação é uma coisa tão reduzida. Em agosto deste ano, a CAPES manifestou preocupação com o orçamento para o ano de 2019. Segundo o documento enviado ao ministro da Educação, mais de 198 mil bolsas podem ser suspensas no próximo ano se o orçamento da coordenação para 2019 for menor do que o de 2018. Qualquer anúncio de corte é uma coisa que para nós é muito drástico, porque a situação nossa não é uma situação cômoda. Nós somos um país que precisa muito investir em educação básica, média e superior. Já é catastrófica a redução que a gente tem tido nesses 2 últimos anos de recursos para pós-graduação, graduação, enfim, todos os níveis. E será muito mais drástico se realmente alguma coisa se confirmar em relação ao próximo ano. Um possível corte de orçamento da CAPES pode afetar as bolsas de mestrado, doutorado, iniciações científicas de graduação e até o nível profissionalizante. Bom, eu espero que ele não aconteça, né? Mas minha preocupação muito grande é aonde esse corte vai ser mais evidente, né? Porque a CAPES tem um programa de demanda social, que são as bolsas de mestrado, doutorado, usuais que a gente tem, mas houve um investimento na CAPES também que foi muito importante, que foi na parte de educação. A CAPES criou uma série de mestrados profissionalizantes com o intuito de incentivar a melhoria nos ensinos públicos, né? Seja na matemática, na física, português, ou são os mestrados profissionalizantes em rede nacional. Um corte vai ser muito drástico porque é toda a cadeia que vai sofrer com esse corte. Você vislumbra a perda de bolsa, a perda de recursos, que, vamos dizer assim, diminuição, por exemplo, bolsas de iniciação científica, etc., que são um elemento fundamental na interlocução, por exemplo, da graduação com a pós-graduação. Se não tem financiamento, toda essa modalidade de pesquisa que era sustentada com esses recursos, tomba. Isso tudo cai, né? Em função do corte. A pesquisadora Andréa Latiger acredita que o envolvimento político é a saída para que a educação no país melhore. A política é a briga que a gente tem que ter, o envolvimento que a gente tem nas metas do nosso país. E se a gente não se envolver nisso, se a gente não conseguir envolver os nossos filhos, os nossos netos, a população em geral, no que será melhor para o nosso país, a gente não vai realmente conseguir nada. Então, eu acho que é muito importante as universidades se manifestarem, os alunos se manifestarem sempre que puderem em relação ao ensino público e gratuito. E eu acho que isso é muito importante. No dia 7 de outubro, os brasileiros terão a chance de fazer uma série de mudanças essenciais para o país, incluindo a educação pública. Apesar de representar uma esperança, essa não será uma tarefa fácil. Essa eleição é a eleição mais incerta da história do país. E eu vejo isso como algo positivo. Vai ser uma eleição muito disputada e que fatores contingenciais vão definir, na minha avaliação, os 2 que vão para o segundo turno. Diante da oportunidade de escolher a mudança para o Brasil, as intenções de voto estão oscilando. Mas o que será que os eleitores estão pensando sobre as opções disponíveis? Ainda não consegui entender nenhum candidato, porque na educação, zero. Eles não falam nada da educação. Tá? A educação e a saúde, que é a prioridade do povo, até agora eles não falaram nada.
O que eles falam é o que todo mundo fala, está repetindo, mas coisas novas não tem. Recebi um auxílio doença de salário de fome, R$1.000, cortaram, entendeu? Então eu não posso acreditar em mais nada. A gente vê tanta coisa errada no Brasil que a gente não confia em ninguém, vendo o país cada vez mais se afundar, o Brasil na crise que está, sem saúde, sem educação, sem trabalho, o número de criminalidade aumentando. Os professores não estão sendo valorizados dentro de sala de aula, está tendo muita violência e agressão com os professores. Ele tem que escolher alguém dos ministérios, secretaria, voltado para a educação, não botar qualquer pessoa da família, tem que botar alguém da área, né? Eu acho que tem que colocar pessoas sérias, né? Mas as opções não são muito boas, não. Tô tentando escolher o menos pior. Polarização e instabilidade. Esse é o cenário que resume o quadro eleitoral do Brasil em 2018. A incerteza dos votos põe em risco a melhor escolha para a educação brasileira. Eu não tenho a menor dúvida que há 2 ou 3 candidatos que são um risco para a universidade pública brasileira. Aí a gente tem que pensar nisso, na hora de votar, né? Depois do relatório enviado pela CAPES, o Ministério da Educação divulgou nota, afirmando que não haverá suspensão no pagamento das bolsas. O comunicado foi divulgado depois de uma reunião entre os ministros da Educação e do Planejamento. O MEC afirma também que o encontro já estava marcado e não foi provocado pela repercussão negativa dos possíveis cortes. Além de um novo presidente da República, no dia 7 de outubro, os brasileiros deverão eleger um governador estadual, 2 senadores, um deputado federal e um deputado estadual. É importante lembrar que um presidente não governa sozinho. Por isso, precisamos prestar atenção em quem são os candidatos que estamos colocando para legislar e administrar nosso país. Pesquise as propostas do seu candidato. Vote consciente e exerça a sua cidadania. Então é isso. Chegamos ao fim de mais uma edição da BIT Ciência. Você pode conferir mais novidades nas nossas redes sociais. Os endereços estão aqui na tela. Nos vemos na próxima edição. Tchau!